Olá, começando mais uma análise aprofundada por aqui. Hoje o nosso foco são os medicamentos antipsicóticos, né? Aqueles também chamados de neurolépticos. Um tema super importante na farmacologia, na psiquiatria. Fundamental, sem dúvida. E o material que a gente analisou, ele detalha a classificação, como eles agem no cérebro e, um ponto bem sensível, os efeitos colaterais. Uhum. Acho que é um conhecimento essencial para quem está estudando ou já trabalha na área da saúde, né? E, claro, para quem quer entender melhor tratamentos para condições mentais mais complexas. Com certeza. Então, nossa conversa hoje vai tentar extrair o mais importante sobre como eles funcionam e, principalmente, o que a gente precisa observar em termos de efeitos adversos. Exato. E é bom lembrar, né, que os antipsicóticos não são só para esquizofrenia, por exemplo. Eles entram em quadros de depressão grave, mania, até demência, quando a psicose aparece como sintoma. O uso é bem amplo. Certo, então vamos começar a desempacotar isso. Qual que é o mecanismo central desses medicamentos? Como eles agem para controlar os sintomas psicóticos, afinal? Bom, o básico do básico é o bloqueio de receptores de dopamina, especificamente os receptores D2 no cérebro. A dopamina está envolvida em um monte de coisa. Percepção, pensamento. Uhum. E aí, quando você bloqueia um certo excesso de ação dela em algumas vias, os antipsicóticos ajudam a, digamos, acalmar sintomas como alucinações, delírios. Entendi. Então, essa ação no D2 é o ponto de partida. E o material já faz uma divisão clássica, né? Típicos e atípicos. Qual a diferença aí? Essa é a grande divisão. Os típicos são os mais antigos. Pensa em clorpromazina, haloperinol. Eles são conhecidos por um bloqueio bem potente, bem forte nos receptores D2. Certo. E isso faz com que eles sejam muito eficazes naqueles sintomas positivos da psicose. Sabe, delírios, alucinações, comportamento mais bizarro. Aquilo que aparece a mais, né? Isso, exatamente. Já os atípicos, que vieram depois, tipo risperidona, ziprasidona, eles também bloqueiam D2, mas, assim, geralmente com menos força, menos afinidade que os típicos. Ah, tá. E o que é fascinante, o que realmente diferencia eles, é que eles agem em outros lugares também. Bloqueiam receptores de serotonina, tipo 5-HT2A, às vezes histamina, outros. E essa ação mais ampla, o que ela traz de diferente na prática? Então, essa ação mais complexa parece ser o X da questão para eles serem mais eficazes nos sintomas negativos. Que seriam. Aqueles que são uma perda de função, né? O embotamento afetivo, a pessoa parece que não sente ou não expressa emoção direito, a alogia, que é a pobreza da fala, falta de motivação, de iniciativa, que a gente chama de avolição, dificuldade de sentir prazer, a anedonia, Nossa, esses são bem incapacitantes mesmo. muito. Muita gente considera que são o núcleo da dificuldade a longo prazo na esquizofrenia, por exemplo. E a ideia é que essa ação dos atípicos na serotonina talvez ajude a modular a dopamina em outras vias ou mexa em outros circuitos ligados ao humor, cognição, melhorando esses sintomas negativos. Faz sentido. Então a escolha entre um típico e um atípico não é só pelo sintoma que está mais forte. Depende dessa ação mais ampla dos atípicos também. Exato. Considera o sintoma sim, mas a escolha é, assim, muito influenciada por outra diferença enorme entre eles: o perfil de efeitos colaterais. E aí a coisa complica. Imagino. Esse é o ponto crucial, né? Qual a grande diferença nos efeitos colaterais entre eles? De forma geral, assim, os típicos, por causa daquele bloqueio D2 mais intenso, têm um risco bem maior de causar os efeitos extrapiramidais, os EPS. São problemas motores, sabe? Certo, os motores. Já os atípicos, como o bloqueio D2 é menos intenso e eles mexem em outros receptores, costumam causar menos EPS. Só que... Tem um só que, né? tem. Eles trazem um risco maior de outras coisas. Sedação, muito sono, ganho de peso, às vezes bastante peso, e problemas metabólicos, tipo alteração de açúcar no sangue, colesterol, triglicérides,
que podem levar a diabetes, problema cardiovascular. Nossa, então é uma troca complicada mesmo. Com os atípicos, menos risco motor, mas mais risco metabólico e de sedação. É uma balança delicada na hora de escolher o remédio. Precisamente. Tem que ser individualizado, pesar risco e benefício para cada pessoa, olhando o quadro clínico, o histórico, até o estilo de vida dela. Não tem um melhor para todo mundo, sabe? É o mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Entendi. E dentro dos típicos, o material ainda divide eles em alta e baixa potência, né? Isso muda os efeitos colaterais também? Muda sim e bastante. Os típicos de baixa potência, tipo a cloropromazina, têm menos afinidade pelo D2. O que isso significa? Menos EPS. E também menos risco daquela síndrome neuroléptica maligna, a SNM, que é rara, mas grave. Ok, menos risco motor. Só que, por outro lado, eles mexem mais em outros receptores, então causam mais efeitos anticolinérgicos, boca seca, intestino preso, visão turva e mais efeitos antihistamínicos, que é principalmente a sedação e o ganho de peso. Ah, entendi a troca. E os de alta potência, tipo o haloperidol, aí a afinidade pelo D2 é altíssima, super eficazes nos sintomas positivos, mas o preço é uma chance bem maior de EPS e um risco um pouco maior de SNM. Em compensação, menos efeito anticolinérgico, menos sedação que os de baixa potência. É outro balanço, mesmo dentro dos típicos. A gente falou bastante dos efeitos extrapiramidais, os EPS, como risco maior dos típicos. Pode detalhar um pouco mais o que são esses efeitos? Dá pra gente ter uma ideia melhor? Claro, vamos lá. Os EPS acontecem porque o bloqueio da dopamina afeta uma via específica no cérebro, a via nigroestriatal, que controla os movimentos. Quando ela é afetada, surgem esses sintomas motores involuntários. Os principais são, primeiro, a distonia aguda. Isso aparece logo no começo do tratamento, às vezes em questão de horas. São contrações musculares bem fortes, súbitas, dolorosas. Pode ser torcicolo, os olhos revirando para cima sem controle, que é a crise oculogírica, espasmo na língua. É bem assustador para quem está passando por isso. Nossa, imagina o susto. Depois tem a bradicinesia ou parkinsonismo. São sintomas que lembram a doença de Parkinson. Movimentos lentos, rigidez nos músculos, aquela sensação de roda denteada quando você movimenta o braço da pessoa. O rosto fica com pouca expressão, tipo uma máscara, sabe? Às vezes tem tremor. A pessoa tem dificuldade para começar a andar, para virar o corpo. Certo, tipo Parkinson mesmo. Isso. Aí tem a acatisia. Essa geralmente aparece depois de semanas ou meses. É uma sensação interna horrível, de inquietação. Uma necessidade que a pessoa não controla de ficar se mexendo, não consegue ficar sentada, fica andando para lá e para cá, balançando as pernas, batendo com os dedos. É extremamente desconfortável. Muita gente para o remédio por causa disso. Que aflição. E por último, mas talvez o mais preocupante a longo prazo, a discinesia tardia, ou DT. Essa costuma aparecer depois de anos usando o antipsicótico, principalmente os típicos. São movimentos involuntários, repetitivos. Geralmente na face, a língua fica saindo para fora, a pessoa fica estalando os lábios, fazendo caretas. Mas pode pegar o tronco, os braços e as pernas também. E por que ela é tão preocupante assim? O que tem de diferente na DT? O ponto mais grave, o que realmente pega, é que na maioria das vezes a DT é irreversível. Irreversível mesmo parando o remédio? Mesmo parando o remédio, os movimentos podem continuar para sempre. Isso pode ser, assim, muito estigmatizante socialmente, muito incapacitante. O risco é maior em mulheres, idosas, caucasianas, mas pode acontecer com qualquer um que use por muito tempo. É uma sombra bem pesada no uso desses medicamentos. Nossa, isso da irreversibilidade é muito sério. Muda toda a perspectiva do tratamento a longo prazo, né? Como que isso se reflete na prática, no dia a dia do médico? Reflete na necessidade absoluta de monitorar o tempo todo. Ficar de olho, qualquer sinal de movimento involuntário, principalmente na boca, na língua, tem que acender um alerta para deter na hora. E aí, o que se faz? Tem que reavaliar o tratamento imediatamente. Tentar diminuir a dose, ver se dá para fazer uma pausa no remédio, o drug holiday, ou, o ideal, muitas vezes,
trocar por outro antipsicótico que tenha menos risco de causar ou piorar ADT, geralmente um atípico. Prevenir e detectar cedo é fundamental aqui. Além dos EPS, que realmente são um capítulo à parte, que outros efeitos colaterais são importantes de saber? Você mencionou a síndrome neuroléptica maligna. A SNM, sim. É rara, felizmente, mas é uma emergência. Potencialmente fatal. Mais ligada aos típicos de alta potência. Ela dá uma rigidez muscular muito intensa, febre altíssima, o sistema nervoso autônomo fica instável, pressão, coração disparam, a pessoa fica confusa. Tem que reconhecer e tratar correndo no hospital. Certo. E aquela sigla anti-AGA, o que era mesmo? A é um jeito de lembrar de outros efeitos comuns que vêm do bloqueio de outros receptores que não só o D2. H é de antihistamínico, bloqueio do receptor H1. Isso causa sedação, sonolência e pode ajudar a ganhar peso. A é de anti-alfa-adrenérgico, bloqueio do alfa-1. Pode dar hipotensão ortostática, aquela tontura, quando levanta rápido, sabe? Aumenta o risco de queda, também pode dar problema de disfunção sexual. M é de antimuscarínico ou anticolinérgico. São aqueles efeitos clássicos: boca seca, visão meio turva, intestino preso, dificuldade para urinar, coração acelerado, taquicardia. São mais fortes nos típicos de baixa potência. Entendi o mnemônico útil. Outro efeito importante também ligado ao bloqueio de dopamina, mas em outra via, a tuberoinfundibular, é a hiperprolactinemia. Aumento da prolactina, né? Exato. A dopamina nessa via normalmente inibe a prolactina. Quando você bloqueia a dopamina, a prolactina sobe. Isso pode dar produção de leite, a galactorreia, tanto em mulher quanto em homem, além de mexer com menstruação, função sexual e, a longo prazo, até aumentar risco de osteoporose. Nossa, quanta coisa! E ainda tem outros, né? O já falado ganho de peso, que pode ser bem significativo com vários atípicos, alterações no fígado, que a gente vê nos exames, alguns podem dar problema nos olhos, reações na pele e, raramente, podem até facilitar convulsões em quem já tem predisposição. É um cenário complexo, não tem jeito. É realmente muita informação para gerenciar. O material também comentou sobre as formas de tomar o remédio, incluindo as injeções. Achei interessante. Sim, isso é bem relevante na prática. Como eles são muito lipossolúveis, se dissolvem bem em gordura, dá para fazer formulações injetáveis. Tem as injeções intramusculares de ação rápida, que são ótimas para controlar a agitação aguda na emergência, por exemplo. E tem as injeções de longa duração, que a gente chama de depot. Essas são aplicadas no músculo a cada algumas semanas ou até a cada 2, 3 meses, dependendo do produto. E o remédio vai sendo liberado devagarinho. E qual a grande vantagem dessas injeções depot? A principal, sem dúvida, é melhorar a adesão ao tratamento. Para doenças crônicas como a esquizofrenia, tomar comprimido todo dia, certinho, pode ser um desafio enorme para muitos pacientes, por vários motivos. Imagino. A injeção depot garante que a pessoa está recebendo o medicamento regularmente, isso diminui muito o risco de recaída, de precisar internar de novo, melhora o prognóstico a longo prazo, com certeza, é uma ferramenta muito valiosa. E só para recapitular um ponto sobre a eficácia que a gente falou lá no começo, ficou claro que, no geral, típicos e atípicos são parecidos para tratar os sintomas positivos. Isso, correto. Para delírios, alucinações, a eficácia é bem similar entre as duas classes. A grande diferença, como a gente comentou, está nos sintomas negativos e talvez em alguns aspectos da cognição. Aí os atípicos parecem levar uma vantagem, provavelmente por causa daquela ação mais ampla que vai além do bloqueio D2. Fica muito claro que lidar com antipsicóticos não é simples, né? Exige um conhecimento assim muito profundo, escolher o remédio certo, saber o que esperar de efeito colateral, como manejar, ajustar a dose, pensar na formulação. São muitas variáveis e a responsabilidade é gigante. É um campo desafiador, sem dúvida. Não é só decorar nome de remédio e mecanismo. Tem que entender as vias no cérebro, como os efeitos aparecem na clínica, como adaptar para cada paciente. Para quem está na formação na área da saúde, consolidar isso tudo é essencial. Mas a gente sabe que o volume de coisa para aprender é enorme. Exatamente. E dado o quão complexo e cheio de detalhes é usar itens medicamentos, dominar esse conhecimento é fundamental
para quem está na área da saúde ou estudando para isso. E olha, para quem está nessa jornada de aprendizado, buscando um jeito eficaz de se preparar, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter ferramentas assim que ajudam a testar o conhecimento na prática, a fixar, pode fazer toda a diferença num tema denso como esse, né? Com certeza. Poder treinar com questão que já caiu em prova, ver o comentário explicando o porquê da resposta certa e das erradas, ter um resumo ali na mão, usar flashcard para revisar no ônibus, tudo isso ajuda a transformar a informação do livro em algo que você realmente consegue usar na prática. É fundamental para ganhar confiança e competência para lidar com temas tão importantes quanto esse dos antipsicóticos. Ajuda muito. Bom, acho que demos uma boa geral hoje, hein? A gente explorou os antipsicóticos, a divisão típicos versus atípicos, o bloqueio D2 como ação principal, mas com a ajuda da serotonina e histamina nos atípicos. E mergulhamos fundo na questão dos efeitos colaterais, que é sempre um ponto crítico. O risco de EPS e SNM, mais com os típicos, contra o risco de sedação, ganho de peso, problema metabólico mais com os atípicos. E demos um destaque merecido para a discinese tardia, pela gravidade e pela questão da irreversibilidade, que é assustadora. E pensando em tudo isso, né? Na complexidade toda, a eficácia deles para controlar sintomas psicóticos é inegável, mas os riscos também são significativos. Alguns permanentes, como a DT. Isso deixa uma reflexão importante no ar, eu acho. Qual seria? Como que a gente acha o equilíbrio certo na prática clínica? Como que os profissionais de saúde, os pacientes, as famílias, como que todo mundo junto pode tomar as melhores decisões? Buscando aliviar o sofrimento da psicose hoje, mas sem comprometer demais a saúde física e a qualidade de vida lá na frente. É uma pergunta difícil, uma questão ética e clínica que está sempre presente na psiquiatria. Fica aí para a gente pensar.